saiu o principal indicador fiscal brasileiro dos próximos 2 anos aí, pelo menos, que é a popularidade do governo Lula, né? Eu acho que isso daí vai balizar algumas coisas daqui para frente. E com base nisso, eu provoco vocês e faço a pergunta se a gente já está antecipando hoje, no mercado e na política brasileira, as eleições de 2026. Já está fazendo preço? Brasília já está olhando para isso? Como que está esse cenário? Bom, eu vou falar um pouquinho, né, minha praia é um pouco mais economia, mas evidentemente é como você falou, eu acho que assim, o cenário político ele vai estar muito ligado daqui para frente, né? Eu tenho comentado que se nós olharmos o que está acontecendo agora, né, em termos da gestão orçamentária, de política fiscal do governo Lula, e nós olharmos, por exemplo, nós compararmos lá no governo Dilma, se nós olharmos em dezembro de 2014, o governo Dilma tinha feito uma opção de acelerar gastos, a taxa de juros depois teve que subir, depois de ter caído para 7,5%, chegou a 14,25%, que foi o pico, né, daquele ciclo monetário, que é mais ou menos o que nós já temos contratado hoje, nós já sabemos provavelmente de mais uma alta do Banco Central até 100 bips, então vai chegar lá nos 14,25. Lá atrás, né, se tinha a curva de juros futura sinalizando alguma coisa como 15,5 até 16, um pouco também agora no final do ano, como a gente estava vendo no mercado, e uma desconfiança no tema fiscal. Lá atrás, né, se tinha ainda no final de 2014, mesmo nesse cenário, uma expectativa de crescimento para 2015, que nós sabemos que não aconteceu, depois teve uma queda de 3,5% do PIB. Né? Hoje, quando a gente olha neste cenário atual muito parecido de taxa de juros, curvas futuras, o mercado ainda está apostando no crescimento de 2%. Eu acho que o custo de juros prolongadamente vai ser mais alto e eu acho que nós vamos ter uma retração de atividade no segundo semestre. Só que tem uma diferença no ciclo político aí falando dessa antecipação, né? Lá, por diferentes circunstâncias, você teve uma troca de governo já em 2015 e você teve uma nova equipe econômica, né, com, enfim, Meirelles e toda uma equipe de reversão do quadro fiscal, teto de gastos, né, foi feito naquele período. E tudo indica que nós vamos ter o ciclo político completo dessa vez, né? Então são mais 2 anos pela frente de juros já altos antes, com alguma retração econômica, e a discussão né, o que o governo vai fazer? O governo vai reforçar a arcabouço fiscal ou vai fazer uma outra escolha econômica que está ligada a uma escolha política, né? Aparentemente, pelas declarações do presidente Lula, ele tende a reforçar, já falou que não vai fazer mais nenhuma medida de gasto, tem toda uma discussão de expansão de crédito consignado, que vai um pouco na contramão do que o próprio Banco Central está tentando fazer. Mas isso eu acho que é uma opção política, né, desse governo de reforçar com o seu eleitor. Né? E aí, evidentemente, isso vai estressar o mercado. Se continuar isso, vai continuar estressando. A gente está com uma folga momentânea agora em câmbio, mesmo curva de juros futura, mas ainda num nível alto. Mas minha avaliação é que se o governo continuar a insistir nisso, nós vamos voltar a ver, é provável se ver um cenário de estresse em câmbio, de taxa de juros. Isso vai fazer o governo mudar? Não me parece. Não me parece que, no fundo, né, mesmo com todo esforço, por vezes, do ministro Haddad, de tentar puxar a coisa para um pouco mais de serenidade pelo lado fiscal, parece que as decisões estão sendo tomadas do ponto de vista político mesmo. Então, bom, muita gente diz, puxa, mas o mercado volta, se cair a popularidade do presidente Lula, isso pode ser interpretado positivamente pelo mercado, porque daí aparece com uma chance maior um candidato, né, mais próximo do mercado, um Tarcísio ou algo assim. Só que, de novo, a gente tem que lembrar que nós não estamos na véspera do ano de eleição, tem 2 anos pela frente. Então, tem muito estrago potencial, que eu espero que não aconteça, se houver uma insistência maior numa política fiscal como nós vimos até o final do ano passado. Respondendo à pergunta, a gente tem um cenário interessante, né? Porque uma coisa é o que a Faria Lima e as lideranças empresariais estão discutindo, estão ansiosas, que é quase como um herói salvador, né, diante de alguns estresses que têm acontecido, alguns choques no mercado provocados em virtude dos sinais que Brasília tem dado. Mas, ao mesmo tempo, tem as discussões dentro do mundo político, né? E é natural que a gente tenha aí, faltando 1 ano e meio para as eleições, que a gente comece a discussão de quem vão ser os candidatos, quem que vai buscar derrotar o incumbente, né? Aquela pessoa que está ocupando o cargo ali da presidência da República. A grande questão é que está muito cedo para o mundo político fazer essa escolha.
mas antecipou-se essa discussão em virtude de um governo federal que criou muitas expectativas, vendeu expectativas irreais e coisas que eles não conseguem entregar. O próprio presidente Lula deu uma falha de comunicação para o desespero do ministro Sidônio, falando, né, a pesquisa de popularidade está retratando porque o governo não está entregando aquilo que prometeu, e aí o Sidônio faz uma cara, meu Deus, vai dar trabalho agora contornar essa crise, esse ruído de comunicação que o próprio presidente acaba de confessar. Mas tudo isso começa, e aí eu dou um passo atrás, no meio das eleições municipais, porque havia expectativa de envio de um pacote fiscal, né? Ele é adiado sucessivas vezes por causa de uma preocupação política do governo de acabar influenciando aliados que estavam disputando prefeituras importantes por todo o país, e é adiado. Aí o Haddad tem uma viagem para a Europa, aí ele acaba adiando, mas também não divulga naquela semana. E aí quando acaba divulgando um pacote fiscal, frustra o mercado, fala que é 78 bilhões, o próprio BTG faz um relatório no dia seguinte dizendo que aquilo ali não vai dar 40, e aí naturalmente gera estresse no mercado, o dólar explode e tal. E aí a partir desse momento, algo que já existia demanda, né? Quem que pode trazer ao mesmo tempo, né, uma agenda econômica, responsabilidade fiscal, equilíbrio, né? Começa essa discussão muito forte de parte da população, especialmente nas lideranças empresariais e na Faria Lima. Então, essa discussão, essa antecipação do que vai acontecer em 2026, esse fazer preço que o mercado chama, acaba sendo culpa da negligência e também da imprudência do governo federal. A partir desse momento, começa-se uma discussão de quem que vai ser o candidato, né? E aí a gente tem um jogo muito em aberto. A gente teve algumas pessoas, né, falando muito, né? Olha, a Genial Quest trouxe uma pesquisa que mostra que a desaprovação do Lula depois de 2 anos de mandato superou a aprovação. Perfeito. Mas vamos olhar como foi o governo Bolsonaro. Isso que demorou 2 anos para acontecer no governo Lula, aconteceu no governo Bolsonaro em maio do primeiro ano de mandato. E mesmo assim, ele fica com uma desaprovação maior praticamente o mandato inteiro, salvo 2 meses que nós tivemos durante a pandemia, logo no início, que o pessoal estava recebendo auxílio emergencial, mais da metade do país em casa vendo Netflix, e aí todo mundo ficou feliz por 2 meses, depois encheu o saco, a desaprovação de novo aumentou e ficou maior do que a aprovação. Até o fim do mandato ele perdeu a eleição, mas foi por um risco, né? Foi por um traço ali. Então, existe essa ansiedade por parte do mercado, por parte de lideranças empresariais, que é culpa do próprio governo, mas o presidente Lula ainda é competitivo eleitoralmente no cenário de fevereiro de 2025. Isso é um fato. E eu acrescentaria um ponto aqui que é importante, que é o seguinte, né? Essa ideia também de que o mercado dá uma guinada rápida só com um candidato para o mercado, eu acho que a gente está próximo de ter uma avaliação também que o Congresso tem uma responsabilidade, tá? E no tema fiscal também. O fato é que, quando se foi feita a eleição, se disse, não, o presidente Lula ganhou, mas nós temos um Congresso mais conservador, um Congresso mais à direita. Provavelmente no tema de identitário ou de outros, né, ligados a isso, pode ser verdade. Agora, num tema econômico, a gente viu o seguinte, é um Congresso que ele tem barrado iniciativas de aumento de receita, de carga tributária, mas o gasto não. O gasto, ele é um contínuo. A gente olha para trás, a gente teve vários esforços, lei de responsabilidade fiscal, depois teto de gasto, arcabouço fiscal, e o fato é que este modelo de funcionamento do executivo com o Congresso hoje tem sido muito difícil, assim, quer dizer, eu acho que uma expectativa positiva de alguma mudança eleitoral para o mercado, em algum momento ela vai ter que ser refletida de qual vai ser a capacidade do próximo governo, seja quem for,
efetivamente endereçar alguns temas que são temas importantes de reformas. Provavelmente o país vai ter que fazer outra reforma de previdência, né? E então, assim, eu acho que esse é um tema que a gente vai ver muita volatilidade ainda daqui até 2026. Aproveitando que você mencionou o Congresso, a gente acabou de passar por mudanças nas lideranças das casas legislativas. Então você tem um novo presidente, novo Senado, na Câmara. Algumas falas do Mota agradaram parcela do mercado, né, no sentido exatamente que você colocou do aumento da arrecadação. Tem uma proposta que está na mesa, inclusive foi tema da conversa que o ministro Fernando Haddad com as lideranças hoje, era da isenção do imposto de renda, que é uma proposta que incomodou muito, não pela falta de mérito de uma reforma tributária de renda no Brasil, mas pela maneira como ela foi apresentada, no momento, né, em que ela foi apresentada. Junto com o pacote fiscal, né? Escanteou um pacote fiscal, daí agora você tem essa dinâmica de se medidas adicionais ou não vêm, como é que vem esse pacote de isenção de R$5.000 com a compensação compensa tudo. Como é que o Congresso vai dialogar com essa proposta do governo, considerando que já tem muita gente, lobby, por exemplo, que já está influenciando lá dentro, olhando para 2026, sabendo que existe uma bomba fiscal orçamentária se formando, que vai além justamente dessas medidas que o governo está propondo, né? Ótimo ponto, eu tenho falado bastante sobre isso. Eu acho que esse é o tema que saiu momentaneamente, né, da mesa, mas ele vai voltar. Quer dizer, o presidente Lula não vai deixar essa promessa, na minha avaliação, né, da isenção até R$5.000 e não voltar ela, vai voltar. E é um tema muito difícil no Congresso também. Nós estamos falando de um impacto de aumento de renda disponível para mais ou menos em torno de 36 milhões de pessoas, né? A questão toda, evidentemente, quando você olha o impacto fiscal disso. O governo vai cortar despesa adicional, vai criar outro tipo de receita, né? Aparentemente ele não consegue fazer isso. Então, esse é um tema que é mais do mesmo, se a gente for pensar, mesmo na época do governo Bolsonaro, se a gente pensar o que era o valor que tinha, por exemplo, o Bolsa Família, que depois foi aumentado para o auxílio emergencial ainda no governo Bolsonaro, depois teve um aumento adicional voltando para o Bolsa Família. Quando a gente olha essa trajetória, o fato é que o Congresso brasileiro ele tem legitimado uma ideia que é da classe política, dos executivos do setor público no Brasil há bastante tempo, de que você resolve as coisas sempre com mais gasto público. A saúde está mal, mais dinheiro na saúde. A educação está mal, mais dinheiro na educação. E com muito pouco critério de avaliação de política pública, né? Você precisa sinalizar para o seu eleitor ou para o seu segmento do eleitorado que você está dando mais. Só que essa conta tem um limite, né? Tem um limite na carga tributária que chegou. Então, eu acho que esse eu acho que vai ser a discussão. Eu acho que volta isso à pauta. Tenho muita dúvida do quanto que o Congresso vai conseguir segurar esse tema, e eu acho que esse vai ser um teste de novo para o mercado, né? Eu acho que tem vários outros, e eu insisto nesse ponto, né? Nós estamos ainda 2 anos da próxima eleição, né? Se esse cenário aí, muita gente diz, não, mas o cenário não vai piorar, porque o governo se sobe de novo taxa de juros, taxa de câmbio, ele fica no corner, ele precisa, né, assim, não necessariamente, né? O governo pode escolher qual público agradar, né? Ele pode escolher, ele está falando, no mesmo período onde o Banco Central subiu de novo a taxa de juros, o governo está falando em expansão do crédito consignado, né? É mais ou menos como lá, alguém está pisando no carro lá no freio e o outro no acelerador ao mesmo tempo, né? O que acaba acontecendo é saindo fumaça, nós já vimos esse cenário, né? Então, assim, eu acho que tem essa tendência de ver, eu não acredito muito hoje mesmo, né? O ministro Haddad falando muito, não vejo respaldo político, ou pelo menos até agora, disposição política, né, para você mudar o sinal nesse tema de crescimento do gasto público. E isso vai continuar, eu acho, gerando um certo estresse no mercado. Uhum. Por isso que eu acho, né, que a gente certamente tem um cenário nesse ciclo eleitoral até 2026 de ter um nível de taxa de juros significativamente alto, até as eleições. Sobre a mudança de liderança, né, nas casas legislativas, é muito interessante ver como que os primeiros sinais, né, do deputado Hugo Mota
desagradaram alguns nichos, digamos assim, políticos, depois agradaram outros, né? Logo no discurso de posse dele, só porque ele fez uma breve menção aí ao ainda estou aqui, pronto, a esquerda foi, aplaudiu ele, uma grande vitória do governo, olha só, né, o governo foi um craque, a Gleisi Hoffmann é um gênio da articulação política por ter conseguido em algum momento barrar o nome de Omar Nascimento e puxado o nome e contribuído para o nome de Hugo Mota, né? Essa foi a reação inicial. Aí a direita traz críticas a ele e tal, e aí ele começa a fazer alguns acenos que tem mais a ver com o track record do deputado Hugo Mota, que está desde 2011 em Brasília. Porque ele tem uma orientação mais para o mercado, ele, inclusive, já foi premiado no ranking dos políticos em 2021 e 2024, pelo bom desempenho parlamentar, especialmente nas votações dele, e ele fez parte da tropa de choque de Eduardo Cunha durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele foi presidente da CPI da Petrobras, que foi um dos principais teatros e palcos políticos de desgaste daquele governo naquele momento, e ele foi extremamente alinhado com o governo Temer, e depois fez campanha por Jair Bolsonaro em 2022, então percebam o track record dele. E aí quando ele dá alguns sinais, olha, tem que olhar a questão da eficiência do gasto público, tem que olhar a questão do corte de gastos, do ajuste fiscal, é importante ter equilíbrio no gasto público, que são sinais básicos, né? Ele não está falando, não baixou o Milton Friedman nele e ele começou não, são só coisas básicas que ele trouxe ali, alguns sinais, aí pronto. O governo descobriu o DNA dele, sendo que eles apoiaram a candidatura dele também, e aí ele faz alguns acenos também em relação à anistia no dia 8 de janeiro, que era uma pauta enterrada, e isso agrada também a oposição. Então, e aí já começa, né? Não, ele é muito à direita e tal. Aí, hoje, ele endossa um discurso da Haddad da tramitação de uma PEC que tem a ver com a renegociação da dívida previdenciária dos municípios, né, que é um grande risco fiscal, inclusive. Então, quem não acompanha Brasília de perto não consegue entender, porque toda manchete parece que ele está em mas a explicação ela é relativamente básica. O deputado Hugo Mota, apesar do track record dele, que eu estava falando, que ele tem uma inclinação mais para o mercado, mais melhoria de ambiente de negócios, ele, basicamente, está numa posição que é como se fosse um presidente de um sindicato, que tem alas diferentes. E ele se elege nesse sindicato, na Câmara dos Deputados, colocando o pezinho em várias canoas. Então, naturalmente, ele tem que agradar esses grupos, né, que apoiaram eles. Teve muitos acordos que foram feitos para viabilizar a candidatura dele, inclusive é o mais jovem da história e foi o segundo maior votação da história para um presidente da casa. Isso não é pouca coisa. Inclusive, havia expectativa até de mais votos do que ele conquistou, né? Então, juntando tudo isso, basicamente, existe uma expectativa ali de que o governo vai ter muita dificuldade no Congresso, porque ele já tem uma relação conturbada desde a origem. O Lula muitas vezes governa como se fosse Lula 1 e Lula 2, quando era só mandar uma medida provisória para o Congresso e o Congresso chancelava. Hoje não, hoje você tem que dialogar, tem que articular, tem que falar com as lideranças, e o governo Lula demorou 2 anos para entender isso, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ter esse diálogo com as lideranças da casa. Quanto mais difícil tiver a popularidade do presidente Lula, maior vai ser a inflação legislativa para se avançar a agenda do governo no Congresso. Então, a pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma pauta altamente popular. O Poder Data colocou aí mais de 60% de aprovação popular nela. A gente está falando aí de um contingente de 34 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados pela medida. Isso é equiparável aos beneficiários do Bolsa Família. Então, é uma pauta muito popular e isso coloca o Congresso em xeque também. A gente tem que lembrar que nas eleições de 2022, quando o Bolsonaro precisava recuperar a popularidade, ele coloca PEC kamikaze, Bolsa caminhoneiro, Bolsa taxista, enfim.
E isso ajudou muito, né? Ele ganhou mais de 20 pontos percentuais quando ele faz esse movimento lá atrás. Então, é engraçado que, faltando 1 ano e meio para a discussão eleitoral começar, tem gente que quer tratar o Lula como se ele estivesse morto, mas não está morto. Ele tem muitas cartas para jogar estando sentando na presidência da República. Agora, isso envolve dialogar muito melhor com os pares deles na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, Luan, dando um passo no assunto eleição, né? O mercado, a gente consegue perceber como o mercado reage a cada um dos movimentos políticos mais macros relacionados à economia através dos preços, né? O mercado não fala, né? O mercado precifica. Agora, Brasília fala, né? O que o pessoal ali mais faz é falar, né? Os parlamentares estão ali para isso. Quais podem ser os impactos das medidas do governo antecipando o cenário eleitoral desfavorável para o governo? Você disse que o Lula ainda é competitivo, né? Mas, assim, o que o governo Lula pode fazer e de gerar de repercussão dentro do Congresso? A gente viu que naquele período ali de 2014, 2015, que culminou em 2016, o Congresso ficou, digamos assim, contra o governo, né? E gerou tudo aquilo que a gente vivenciou e experimentou naquele período. O que o governo pode ir sinalizando, que vá fazendo com que os parlamentares já antecipem isso, e como que isso pode desarranjar, digamos, uma queda ainda maior da popularidade do governo dentro do Congresso? Tá. Acho que alguns pontos, tá? Tem uma pesquisa parlamentar do ranking que nós fizemos no final da lua de mel do governo, né? Isso ali em junho de 2023, e depois fizemos também um ano depois, né? Ali logo depois da aprovação da regulamentação da reforma tributária. E ela mostrava que muitos parlamentares são da base do governo, são até do próprio partido, que falam que o governo é ótimo na avaliação deles. Quando perguntados como que eles analisavam a relação do governo Lula com o Congresso, isso caía, né? Então, em 2023, a gente tinha mais de 50% dos parlamentares falavam que a relação do governo Lula com a Câmara era péssima. Isso aumenta para 64% um ano depois, né? Não à toa a gente tem demanda para uma reforma ministerial que já jogaram para depois do Carnaval, com muita coisa que a gente faz no Brasil. Mas isso vai mostrando como que os parlamentares vão perdendo um pouco a paciência com o governo ao não cumprir acordos. Na questão de emendas, que apesar de ser uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, ele era ministro do Lula, então é interpretado como se quem fosse o fiador da decisão é o principal beneficiário, que é o governo, na questão das emendas. Estou nem entrando no mérito aqui da decisão dele, se era boa ou não. Estou falando que os parlamentares se sentem muito desgostosos diante dessa situação, né, de ter emendas que foram negociadas e que não são pagas. Agora, essa questão que envolve a isenção do imposto de renda, eu acredito que vai ser um grande divisor de águas, porque ela tem um impacto eleitoral forte, mas tem que ver qual que vai ser a compensação disso, né? E eu acredito que vai ser uma pauta que tem muito potencial de avançar ao longo do ano, porque eu concordo com a Odd, o governo não vai desistir dessa pauta. Eu acho que assim, a gente precisa lembrar que tem um ciclo agora que é diferente de outros ciclos, né? O primeiro governo Lula começou com um ajuste, aumentou a meta de superávit primário, né? Tava lá com o Meirelles, Palocci, o Marcos Lisboa, o Joaquim Levy, esse era o time, pra gente lembrar, esse era o time dele de 2003, né? Trouxe Meirelles para o Banco Central, estava com o Palocci lá, mas levou Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica, Joaquim Levy, secretário do Tesouro Nacional, aumentou o superávit primário, fez mini reforma da Previdência, né, fez o ciclo político clássico, mesmo sendo um político de esquerda, já faz o ajuste no início e depois, né, vai. Mesmo a Dilma, se a gente for pensar no segundo mandato, ela estava com o que aconteceu em 2014, gasto subiu, taxa de juros subiu, chamou lá o Levy para ser ministro da Fazenda, durou pouco, mas no início ainda tentou, depois veio o impeachment, enfim. Este ciclo é diferente, né? O presidente Lula assume e decide na largada, validado pelo Congresso, recém-eleito, a expandir o gasto público,
que em parte na área social já tinha aumentado, porque o auxílio emergencial ele aumentou significativamente. Junto com isso, a gente tem transição demográfica acontecendo no Brasil, então naturalmente o gasto da Previdência já subia, já tinha um ciclo natural de subida de gasto, né? Mas o início do governo não é ao contrário de fazer uma nova regra fiscal mais dura, foi o contrário, foi terminar com o teto de gastos, porque o gasto público não ia caber nele, e fazer um arcabouço fiscal muito mais flexível, que mesmo esse arcabouço fiscal ficou sob dúvida. O governo agora diz que atingiu, mas a gente pega e vê todos, né, gastos represados, receitas adicionais, ele, né, tudo indica, o Marcos Mendes tem escrito sobre isso, eu acho muito bem. Conselheiro do ranking, né, inclusive. Tem mostrado isso. Então, esse é um ponto diferente. A gente começou um ciclo completamente diferente, começando com um gasto que já estava esticado, com expansão desse gasto. Com o Congresso e fortalecido, né? O executivo realmente fragilizado. E eu sempre digo o seguinte, você não tem no Brasil, quando o executivo quer muito fazer ajuste fiscal, já é difícil com o Congresso, porque ele vai ter que negociar medidas amargas e vai ter que dar algo em troca. Agora, quando o executivo não quer, quando o executivo quer ir na direção de expandir o gasto, aí assim, aí fica muito difícil. E esse eu acho que é um cenário. Quando a gente fica pensando qual é o incentivo, né? O Luan trata mais aqui da política, mas assim, não tem como dissociar da economia. Qual é o incentivo hoje, pragmaticamente, para o presidente Lula dar um cavalo de pau e avançar num ajuste fiscal, cortar gasto, fazer uma recomposição com a Faria Lima? Isso com a popularidade em queda, né? Com a popularidade em queda, ou reforçar os laços com a base do eleitorado tradicional dele, né? Olhar lá para o Bolsa Família, dar isenção do imposto de... mas vai dar um estresse no mercado. Eu não sei se isso não deve estar na conta. Talvez esteja na conta.